Olá você telespectadora, olá você telespectador da TV Cultura Litoral. A partir de agora você acompanha a edição desta segunda-feira, 8 de agosto, do Opinião 2.0. Vai participar do primeiro bloco, fazendo um balanço do Santos Jazz Festival, a organizadora, a coordenadora do evento, a Denise Covas. Ela esteve aqui na semana do Santos Jazz para falar o que ia acontecer. E agora ela vai falar para a gente se foi acima das expectativas dela, se teve alguma frustração, se alguma coisa deu errado. Denise, eu só pude ir na abertura no Teatro do Sesc, na quinta-feira. Mas o que eu vi, eu fiquei muito bem impressionado, fiquei maravilhado. O show do Queiro, a apresentação do coletivo Queiro foi muito emocionante. A garotada do Dick, né, da Vila Gilda. E depois o show da Izzy Gordon, e principalmente a apresentação, a canja da Ana Canhas, foram inesquecíveis. Você está de parabéns pela mostra que eu tive, que foi só da quinta-feira, eu não pude ir depois no Arcos do Valongo. Sim. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença lá no Sesc. E realmente foi lindo, porque a gente também, acho que é importante, né, Paula, a gente mostrar para as pessoas do lado de cá que a música, a arte, de uma forma geral, salva, né? Aquele exemplo do Queiro é muito isso, né? São crianças e jovens, principalmente ali mesmo das palafitas, né? Porque o Instituto Queiro fica muito próximo. Então vulnerabilidade social, atende né? essas crianças e adolescentes bem vulneráveis dali, né? O Zé Virgílio faz esse intercâmbio às vezes para a Europa, então já tem, acho que 2 garotos que ficaram, inclusive, na Europa hoje tocando, né, que saíram desse projeto, né, do coletivo Queiro. Então, é muito importante que as pessoas saibam que a cultura tem um valor intangível que não tem como mensurar, né, que é maravilhoso isso. Então, que é, inclusive, esse que você está destacando, que do resgate social, não é? Sim, sim. Então, é muito importante, né, o próprio vídeo que a gente fez comemorativo aos 10 anos, né, que a gente utilizou de uma maneira muito bonita todo o ativismo da Elza Soares, né, representando muito esse lado da cultura, do social, dos negros, da diversidade. E como é possível, né? A voz de Elza Soares, ela ecoa, né? Até hoje, é muito forte. Então, a gente também quis utilizar essa imagem dela muito forte para falar desse papel bonito que tem a cultura, né? E acho que a gente conseguiu representar tanto através do vídeo como o coletivo Queiro, e 2 figuras muito atuantes, muito ativistas e muito competentes no que fazem como intérpretes, que é a Izzy Gordon e a Ana Canhas, né? A Ana Canhas vem fazendo um trabalho lindo do Belchior, que é atemporal, né? As músicas são muito fortes também, letras muito úteis até hoje, né? E ela cantou lindamente, realmente como nossos pais, né? Que é lindo. Depois no Bis foi muito lindo, na hora do almoço também ela cantando com todos que estavam ali tocando. Izzy Gordon, né? Cantaram alguns clássicos, ela com um trabalho novo, então foi bem bonito. E nos Arcos do Valongo foi assim, o tempo foi impecável, ajudou muito, apesar da gente estar com cobertura nas 2 áreas, do público e da parte gourmet. Não foi utilizado no sentido da chuva, e sim do sol, né? E foram, ao todo, 17 espetáculos que foram belíssimos, desde bandas locais, né? Teve um show que foi primoroso, que foi da Rafaela Laranja, né? Também interpretando Elis também, que foi de babá, né? Assim, 3 horas da tarde, era gente do começo do palco até o fim, e nunca vi tanta gente nesse horário, né, para ouvir Elis com a Rafaela Laranja e com a Orquestra de Metais de Cubatão, que faz um trabalho muito bonito. Então o público foi assim demais, né, lotou todos os shows lotados a gente se emociona até, né, eu até me emocionei na abertura, né, porque foi uma edição que saiu de uma maneira muito difícil, né? Quer dizer, o governo federal só homologou no dia 4 de julho, nós fizemos dia 28. Eu perguntei aqui para você se o teu coração ia bater mais forte, então, lembra? Então, eu nunca imaginei, mas realmente me emocionei quando vi aquele teatro lotado, assim.
E fazia tempo, né? Uns 3 anos. E pelas dificuldades que a gente passou nessa edição, né? Foi muito corrido tudo, o governo segurando muito para aprovar uma coisa que já estava aprovada. Então a gente, claro, chega uma hora que você se esgota, aí quando você vê aquele retorno, eu acabei me emocionando, né? Mas a gente só tem a agradecer ao público, né, que foi demais, né, obviamente ao patrocínio do Porto de Santos. Se não fosse ele, a gente não poderia levantar um festival como esse. E a Prefeitura de Santos, que também é incansável, a sua equipe, Secult, estrutura, nos ajudaram absurdamente, o pessoal da divulgação também. Então, a gente agradece aqui muito esses apoios, esses parceiros, né? Agora, você estava perguntando se a gente tem, às vezes, problema, não tem problema e tal. Claro que tudo... foi tudo, praticamente 100%, mas é evidente que a gente sempre tem algum probleminha aqui, outra colar, mas eu acho que o importante quando Denise, a gente tem uma frase que eu gosto muito, que é assim, só não tem problema quem não faz nada, né? Exatamente. E agora, e aí eu até complemento o seguinte, problema você pode até ter, a questão é você solucionar, né? Então a gente solucionou rapidamente os problemas que às vezes acontecem, mas o que eu queria realçar aqui, você na outra vez que eu vim, você também já falou, e a gente acaba esquecendo, às vezes porque é tanta gente, e hoje eu trouxe até uma colinha aqui. E é impressionante a quantidade, até eu quando fui fazer a coisa, fiquei impressionada com a quantidade de pessoas e prestadores de serviço, né, que trabalham num evento como esse. Então, desde o Arcos do Valon, que é locado, né, que é um espaço particular, aí é aluguel de cadeiras, de mesa, de mobiliário, é ambulância, é bombeiro, banheiro químico, buffet dos camarins, aquele gradil todo, segurança, limpeza, os vendedores que trabalham nos bares, em tudo, no bazar do Criativo ali do Encontro, tinha acho que uns 15, né, Tati? Expositores, então cada um ali com 2, 3 pessoas, né? O ECAD, né, que a gente tem que pagar, é evidente. Pessoal de som, luz, palco, gerador, painel de LED, montagem de tudo isso, né? A gráfica para fazer as coisas, a empresa dos banners, de faixas, de tudo isso. Veja quantas coisas tem. Buzzdoor, Pulmídia, anúncio nos jornais. O som é o mesmo nos 3 dias, no Arco do Valongo, ou muda por apresentação? Não, é o mesmo. É o mesmo. Tem algumas adaptações, né? Dependendo do show. Todo mundo é o mesmo, o som e a equipe, né? Agora, como é um palco só, para vários shows, principalmente no sábado, que tem muito show, é uma loucura, porque acaba um, desmonta, vem outro, desmonta. Então tem que ser uma equipe muito bem equilibrada, muito bem, que saiba fazer isso, que esteja acostumada a trabalhar com festival, com essa, tipo, em São Paulo que tem lá... No Sesc também já aconteceu, né? Na saída do Queirô para o Queirô, você viu, teve que ter uma paciência do pessoal para todo mundo tirar. Então, uma equipe tem que ser muito afinada e que esteja muito acostumada a trabalhar, tipo, virada cultural, esse tipo de coisa que tem um movimento grande, né? E aí, a gente tem o Michel, que direciona isso muito bem, né? Com uma equipe que vai redondinho. E não é fácil fazer essa mudança toda, né? Aí tem a comunicação visual, né? Tem redes sociais, tem a Tati, da assessoria de imprensa, tem os próprios shows, né? Se a gente for imaginar os shows, são 17. Se a gente for fazer assim por baixo, 5 pessoas por banda, né? Você que quase é engenheiro... 85. 85, mais a orquestra de metais, que acho que tem umas 30 pessoas. Só de músicos aí nós temos 110, 120 pessoas. Mais os técnicos deles, né? E expositores, espaço kids. Então, é muita gente, assim, só diretamente ali com a gente... Tirando todo esse pessoal diretamente, tinha umas 30, 40 pessoas trabalhando, né? Entre auxiliares, produtores, carregadores. Então, é muita gente tomando conta de camarim, de uma série de coisas, né? Umas 40 empresas vinculadas a isso. Aí você tem hotel, que eu ainda não contei, que teve banda que a gente teve que hospedar. Tem o próprio, mesmo que a gente tenha um espaço gastronômico, os restaurantes, por exemplo, a Tasca do Porto, que fica ali próximo, se beneficia demais, né? Ali o Carioca estava conosco lá, mas o restaurante estava lotado, né? Eu sei porque nós fomos almoçar lá no sábado
E então esse movimento que dá todos esses eventos que aconteceram no mês de julho, eu acho até bacana a gente falar isso, porque o mês de julho começou com o Festival do Café, nessa retomada do presencial. Aí teve aquele importantíssimo evento da Unesco para a cidade. Cidades Criativas. Das Cidades Criativas. Santos faz parte na categoria do audiovisual desde 2015. E que a prefeitura poderia ter ficado só com aquele evento da própria Unesco, que é um encontro entre as cidades e tal, do mundo todo, mas fez questão de levar tudo isso para a população, enaltecendo esse encontro, fazendo muitos eventos, principalmente no centro de Santos, né? Que teve show também gratuito da Ana Maria Rita, do Frejá, e os nossos também todos gratuitos, né? Os shows. Então acho que o Santos Jazz finalizou um mês muito importante até para mostrar que Santos não é só praia e verão. Nós temos aí o inverno, que foi uma delícia. Todos esses eventos foram feitos com tempo bom, né? Porque normalmente é mais seco mesmo. E então a gente fica bem feliz assim de ter, mesmo na corrida, nessa coisa toda, ter conseguido realizar aí o festival de uma maneira, eu acho que nunca é 100%, né? A gente sempre quer 150%, 200%, né? Foi a 10ª edição, não é? 10ª edição. E a 11ª já começou? Já começou, porque você veja, a gente fecha 10 edições aí com, acho que uns 210 shows, né? Nesse percurso. Nesse percurso todo, então é muita coisa, né? E aí a gente já está trabalhando para 2023, a 11ª, com certeza. Já não para, né? Aquilo que você conversou comigo outra vez é bem isso mesmo. Eu já estou desde fazendo relatório até já trabalhando para 2023. Patrocinadores todos satisfeitos, não? Acho que sim, né? Acho que sim. Porque a gente gosta e trabalha, né, para fazer uma entrega. A exposição das marcas foi bem intensa, né? Muito. E esse espaço que você, por exemplo, nos dá aqui, com essa liberdade também da gente poder dizer quem são as empresas, né, ou as instituições que nos patrocinam, é muito importante, né? Porque acho que a gente tem mesmo que valorizar. Porque muitas outras poderiam estar fazendo isso, e temos algumas que fazem, né? Porque a gente tem trabalhado essas 10 edições com a chancela da Lei de Incentivo à Cultura, antiga Lei Rouanet, o que facilita muito para as empresas tributadas em lucro real, porque elas podem abater até 4% do imposto a pagar delas. E as pessoas físicas também podem utilizar, aquelas que declaram na declaração completa, até 6% do imposto a pagar num projeto cultural. Então, isso ajuda muito as empresas, né, a colaborarem com o Santos Jazz e com outros projetos que tem na cidade. Isso é muito importante, porque você aproxima a marca também da população, né? Você mostra que você, de fato, é uma empresa preocupada, né, não só com o seu negócio, que, claro, isso é fundamental, mas também com o entorno todo, com a cidade, com a cultura, né? Com a população, com a comunidade. E isso o Porto tem estado conosco já há alguns anos, e é muito importante a gente saber, lógico, a gente nunca tem a certeza, mas praticamente a certeza, por todos os critérios que a gente cumpre nessa jornada com o patrocinador, de que a gente vai poder realizar o evento seguinte, né? Isso dá um sentimento assim de continuidade que é fundamental para a gente poder... A continuidade é muito importante. É muito importante. Então, essas marcas, como o Porto e a própria Prefeitura, que está conosco, aliás, vale aqui também enaltecer, pegamos o último ano do Papa, os 8 anos do Paulo Alexandre, ininterruptamente. E o primeiro do Rogério. E aqui agora o primeiro do Rogério. Então, agradeço muito o Rafael Leal, principalmente porque a Secretaria de Cultura é a mais envolvida com o nosso projeto, claro. E então acho que são essas pessoas, são essas instituições e essas empresas, pelo fato da gente ter optado por fazer um evento gratuito,
que são fundamentais para a gente deixar cada vez mais democratizado mesmo a música, no nosso caso, uma música que é o jazz e todas as suas fusões, né? Denise, duas coisas. Parabéns pela realização, pelas 10, e a gente espera receber você, se Deus quiser, novamente aqui em 2023 com o Santos Jazz ainda melhor. Muito obrigado. Se é que é possível. Não, sempre é possível. A gente está sempre trazendo novidades. E eu que agradeço, né? O Jamir, meu parceiro, também está sempre firme. Aí estamos juntos nessa jornada aí há 10 anos. Continuaremos e agradeço aí, Paulo, mais uma vez a sua gentileza, esse espaço para que a gente possa estar aqui divulgando o Santos Jazz Festival. Foi um prazer receber aqui a Denise Covas nesse bloco. No próximo bloco, a gente recebe a engenheira agrônoma Cláudia Socupi. Voltando com a Opinião 2.0 desta segunda-feira, nesse segundo bloco nós vamos conversar com a engenheira agrônoma Cláudia Socupi. Cláudia, conceitua pra gente o que é floresta urbana. Tem floresta na cidade? Bom dia. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade. Falar de árvores e arborização é uma delícia, ficaríamos aqui muitas horas. Eu vou procurar ser bem breve. Floresta urbana é o conjunto de árvores existentes na área urbana e na periferia. Então, todas as árvores que existem na cidade formam a floresta urbana. Daí o conceito de que todas as árvores dentro das residências também são importantes, nos dão uma contribuição ambiental muito importante para o conjunto da cidade. Então, todas são importantes. Gostaria de deixar claro também um conceito de propriedade. As árvores que estão no passeio público são propriedade pública e assim devem ser conduzidas. Não são do proprietário que as plantou. Agora, Santos tem mais ou menos, na parte ilha aqui de Santos, a parte mais urbanizada, tirando a área continental que tem floresta, Mata Atlântica, tem mais ou menos 40 mil árvores, é isso? É em torno disso. Nós demos uma volta ontem pela cidade para sentir um pouco melhor até. Nós vamos falar de poda especificamente, mas eu tenho que fazer um preâmbulo. Aos benefícios das árvores que a população ainda não entendeu muito. Então, elas promovem a nossa vida, a melhoria do clima, da temperatura, elas regulam a temperatura, combatem enchentes, elas são a casa da avifauna urbana tão importante. Elas reduzem a manutenção de asfalto, elas impactam diretamente na saúde da população. Então, só por esse motivo, nós temos que dar a devida importância para ela. Tem a renovação da atmosfera também, do ar, né? Pelo renovação do ar, ela absorve os agentes poluentes, importantíssimo. E devolve o oxigênio, Devolve o oxigênio. Daí o impacto na saúde nossa, no sistema respiratório, câncer de pele. Ela evita tantas coisas. E como nós vivemos num país tropical, com altíssimas temperaturas, a insolação altíssima nos meses de verão, ela é extremamente necessária para a nossa saúde. Agora, tem uma questão também da árvore que é nativa e a árvore que é exógena, vem de outro lugar e se adapta, né, ao local. É importante que a árvore urbana seja nativa? É muito importante que seja nativa no seguinte aspecto: as espécies nativas vão demandar menos manutenção, são menos suscetíveis a pragas e doenças, menos suscetíveis a ventanias, a quebras e tudo isso. Então, daí a importância da gente usar nativas. Mas a gente tem que considerar que mesmo as exóticas,
dão grande contribuição ambiental. Você pega um flamboyant bonito numa praça, ele está contribuindo grandemente com a questão ambiental. De onde vem o flamboyant? O flamboyant é exótico da Austrália, se não me engano. Eu já esqueci até, ele foi tão condenado, coitado. Mas teve uma época que reclamavam muito do flamboyant, chapéu de sol, né? Não, flamboyant. Flamboyant. Chapéu de sol é outra espécie. Também reclamavam do chapéu de sol, né? Continuam reclamando. Então, eu fiz um panorama, assim, da situação atual da arborização no município e no entorno, em outras cidades. Antes de continuar, que árvores que você considera ideais para cá, para Santos, Praia Grande, São Vicente? Não existe receita. As árvores têm que ser escolhidas, as espécies, de acordo com o local que vão ser plantadas, depois da análise de um técnico. Ele vai lá vistoriar a dimensão da calçada, a presença de rede, a presença de sinalização, o entorno, quais as espécies que existem no entorno. Então, mediante um estudo, ele vai definir a espécie indicada para aquele local. Tem árvore que é mais adequada para um tipo de pássaro, tem árvore que é mais adequada para outro. E tem uma questão que alguns munícipes se incomodam, que é com o crescimento das raízes das árvores quando afeta as calçadas, não é? Exato. Eu lhe digo que a maioria das árvores foram um equívoco do passado. Elas estão plantadas em locais errados, de maneira errada, com espécie errada e manejo errado. Então, tudo isso promove o sistema radicular ser inadequado. Ela reage com o sistema radicular. Nós temos o lençol freático muito raso no litoral, então as árvores não criam raiz pivotante. É uma característica de todas criar essa raiz fasciculada. Se elas tivessem um manejo adequado, um canteiro com dimensões adequadas, recebendo água, elas não provocariam esses danos no passeio público. E a construção de muretas nas árvores é pior ainda. As pessoas acham que estão favorecendo a árvore e estão prejudicando, porque a árvore de chuva que o passeio recebe, essa água não vai para a árvore, ela podia estar absorvendo essa água. Então, o manejo errado das árvores na área urbana é a questão mais importante para a gente ver a catástrofe que acontece por aí, quando dá ventania, quantas árvores caem, como estão debilitadas, como estão doentes. E nós fizemos uma série de imagens que captamos alguns conflitos. Quando eu digo equívocos do passado, a gente vê centenas de árvores plantadas junto ao poste de energia, junto a transformadores de energia. Quem fez um absurdo desse lá no passado, não sei. Mas esses equívocos têm que ser reparados ao longo do tempo com um plano. Vamos acompanhar as imagens e você vai explicando quais são os equívocos. Você falou que é muito erro, né? Muito erro. É erro na escolha da árvore, é erro no plantio, é erro do canteiro, é erro do local. Bom, e depois tem também, que a gente vai abordar, que é muito importante, a questão da poda ser inadequada, né? Mas vamos às imagens. As imagens já estão... Enquanto as imagens vão entrando, você pode continuar falando. Eu vou continuar falando. Então, a situação atual. Nós temos plantios equivocados feitos no passado, e esses equívocos têm que ser reparados. Nós temos uso de espécies inadequadas em lugares inadequados, a falta de manutenção adequada por parte do poder público, monitoramento de pragas e doenças nas árvores. Nós não temos grandes equipes especializadas com aparelhos hoje que detectam doença das árvores. Nós estamos muito aquém ainda de fazer uma manutenção correta das árvores. A gente tem que lembrar que a árvore disputa... Olha lá a foto. Olha lá. As árvores disputam espaço público com outros elementos, como banco, semáforo, faixa de pedestre, entrada para veículo nos estabelecimentos.
Tubulação subterrânea, fiação aérea, fiação, né? Iluminação. Então, a gente vê aí nessas imagens quantas árvores estão plantadas junto a postes, quantas árvores estão com canteiros, quantas árvores estão entrelaçadas na rede elétrica. Hoje, a Sociedade Brasileira de Arborização Essa Urbana, imagem aí é bem impressionante. Essa é no Gonzaga, olha isso. Então, a gente considera que esses exemplares não ofertam serviços ambientais e demandam um custo da municipalidade em podá-las. Então, elas são podadas, mas elas não ofertam serviços ambientais. E a poda, Cláudia? As podas é um caso seríssimo. Quando eu lhe digo que a situação toda está equivocada, nós temos que arrumar a situação como um todo. Eles vão fazendo as podas de levantamento de copa, para que as copas não concorram com outras atividades humanas nos passeios. As concessionárias vão fazendo poda exclusivamente para liberar a rede, para evitar acidentes elétricos. E o que a gente vê é isso. Existe norma técnica definida pela ABNT para fazer podas. Já estamos na terceira norma técnica. Não são obedecidas? Não são obedecidas. As concessionárias não têm sobre elas uma fiscalização efetiva, até por parte do Conselho de Engenharia, cobrando que tenha técnico capacitado acompanhando os trabalhos na rua. Isso não existe, isso é uma utopia. Existe a legislação no papel, mas quem faz as podas hoje nas ruas, não sei a capacitação que recebe, mas... E que prejuízos que você vê, assim, imediatos para a população e para as árvores, para a cidade, dessas podas realizadas de maneira inadequada? Inadequada. O prejuízo é grande, porque se mantém num espaço que podia ter um exemplar em pleno desenvolvimento, que promovesse o sombreamento e todos os benefícios da árvore, nós temos um espaço ocupado com um exemplar que não oferece serviços ambientais. Então, a poda mal feita é um dos fatores dos equívocos que precisam ser reparados. Se você tem um bom planejamento, usa espécies adequadas e uma manutenção correta, você diminui drasticamente o número de podas. E isso equivale a uma redução de custo para a municipalidade. Então, seria muito interessante ir fazendo uma substituição dessas árvores que estão já não oferecendo nenhum serviço sistêmico, ecossistêmico, para outras. Tem que ser estudado um planejamento de uma arborização que contribua ambientalmente. A poda, ela preserva os ninhos, por exemplo, de pássaros? Não, a poda tem que ser, deveria ser considerado, isso está em legislação, que os exemplares que apresentam ninhos não podem ser podados. Os ninhos têm que terminar o processo de nidificação dos pássaros para depois receber poda. Mas isso na prática também não existe. A concessionária pega um trecho para fazer a poda e faz, e desconsidera se tem ninho, se não tem ninho. São umas preciosidades que a gente gostaria que fossem contempladas, mas no poder público isso não ocorre. Agora, você falou uma coisa interessante, que não tem o acompanhamento da saúde da árvore, tipo de um check-up, como a gente, ser humano, faz. E eu gostaria que você falasse especificamente sobre as palmeiras imperiais, que elas são uma marca da cidade, Sim. Não são? Muitas dessas palmeiras estão com a saúde debilitada e não são tratadas? É mais ou menos isso. Você... Mais ou menos isso. Eu não sei te precisar quantas tem debilitadas, mas tanto as palmeiras quanto as árvores precisariam de um monitoramento técnico. Tem uma hora que a árvore precisa ser substituída? Tem. Não por inadequação, mas pela idade dela? Também tem, lógico, também tem. E isso acontece em Santos também? Acontece. E tem podas
mal feitas, sistemas de podas mal feitos há décadas passadas, em que lá há 40 anos se entendia que devia ser daquele jeito. Então as podas em V, as podas em U, isso causam grandes danos para o exemplar. Grandes danos. Então, a questão é você planejar novas espécies que não demandem essa poda. Então, hoje, as árvores antigas, aí, de 40, 50 anos, a gente vê todas com essas podas em V e em U, completamente debilitadas as árvores. E vulneráveis a qualquer ventania que nós temos, ventos fortes, vulneráveis a tombamento. Então, todas essas árvores tombadas no evento de vento são porque elas não foram monitoradas. Muitas estão com cupim, muitas estão com outras pragas e não tem esse monitoramento e mais ainda, não tem tratamento fitossanitário para as árvores. Cláudia, qual é o departamento responsável? O que a gente pode trazer da prefeitura para discutir esse assunto aqui? Quem trabalha na área do meio ambiente, na Secretaria do Meio Ambiente com arborização. Tem uns técnicos capacitados e eu quero deixar bem claro, são colegas queridos e eles trabalham com condições muito limitadas. Nós sabemos como... Porque a poda é terceirizada? É terceirizada. É terceirizada. Terceirizada. Nós sabemos como o trabalho tem que ser feito como técnicos, de qualquer instituição, de qualquer prefeitura. Só que não há condições materiais para que o trabalho seja desenvolvido a contento. Não há em nenhuma prefeitura. O que a gente vê em Santos, a gente vê em todos os municípios do Brasil. Eu acompanho todas as palestras da Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Você tem especialização em paisagismo urbano, né? Em paisagismo e em meio ambiente. Eu trabalhei na Prefeitura do Guarujá há algum tempo e nós tivemos a oportunidade de escrever uma legislação de arborização. Ela já completou 10 anos, ela vem sendo contemplada, as pessoas estão se adequando à legislação com o objetivo de preservação. Todas as diretrizes dessa legislação foram aprendidas na Sociedade Brasileira de Arborização. Então, é um problema de Santos que a gente vê no país inteiro. E na Baixada toda. Falta investimento para o setor, falta investimento. Falta técnico, falta caminhões, falta gente capacitada, falta capacitação para o público. Os munícipes precisam receber capacitação sobre como cuidar de uma árvore, como manejar. Nesse sentido, assim, para encerrar, que a gente chegou no limite do nosso tempo, eu lembro de uma iniciativa bem interessante aqui, na cidade de Santos, do Rotary Clube Boqueirão, quando eles punham as plaquinhas identificando as árvores. Sumiram essas plaquinhas, né? Sumiram. O vandalismo é porque aí ajuda o morador a conhecer a árvore, conhecer, né? E cuidar, assim, né? E a ter empatia por ela. Eu quero finalizar falando que nós estamos aí com a chegada das mudanças climáticas, com fenômenos ambientais gravíssimos. Aqui em Santos nós temos a presença das marés ali na ponta da praia. Então nós temos que estar muito atento com relação à arborização e tratá-la com a devida importância. Quer o poder público, quer os munícipes. Os munícipes são responsáveis tanto quanto o poder público para cuidar e manter dessas árvores e ampliar a nossa floresta urbana de modo planejada e correta. É preciso fazer cursos de capacitação para podadores, já que a prefeitura não dá conta de atender a demanda. É muito importante que podadores particulares de empresa privada possam fazer a poda, contribuindo com a municipalidade, desde que capacitados. E essa capacitação também não acontece a contento. Cláudia, foi um prazer receber você aqui e a gente espera acompanhar esse assunto e receber você em novas oportunidades. Até breve. Muito obrigada, eu que agradeço. O Opinião 2.0. Uma ótima tarde. Volta no próximo bloco com a Marina Menezes. O Recicle está fazendo 10 anos e a gente vai comemorar aqui, já já.
Voltando com a opinião 2.0 desta segunda-feira, nesse terceiro bloco, nós vamos conversar com a empresária de moda Marina Menezes e com a presidente da Comissão de Moda da OAB Santos, Juliana Cassimiro. Vamos começar conversando com a Marina Menezes, que o Recicle Moda Sustentável está fazendo 10 anos, não é isso? Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Pois é, boa tarde a todos que estão nos assistindo. É um prazer a gente poder estar aqui divulgando esse nosso projeto que começou lá muito ainda acanhado, né? E já se passaram 10 anos e a gente está comemorando esses 10 anos com um evento muito bacana amanhã, no dia 9, na Marquês do Herval 33, que é o nosso Recicle Cultural, onde a gente tem a oportunidade de levar as crianças que são apoiadas pelo projeto para se apresentarem e para a gente mostrar que com atitudes, ainda que pequenas, a gente pode começar esse processo de transformação das crianças, né? Então é um prazer a gente estar aqui falando desse projeto que eu sou suspeita, mas mora no nosso coração, no coração de todo mundo que participa dele ao longo desses anos. Conta pra gente como é que começou o Recicle. Como eu trabalho com moda há 34 anos, algum tempo Desde atrás... antes de nascer, então? Alguns anos atrás, as minhas clientes, como a nossa roupa ela é muito boa, ela dura muito, as nossas clientes tinham dificuldade do que fazer com essa roupa. E elas me questionavam, Marina, o que eu faço com a minha roupa? Eu me aposentei, não uso mais, eu engordei, eu emagreci, eu mudei meu perfil. E a gente ficou com aquilo ali, alimentando essa inquietude delas na nossa mente, né? E aí um dia veio essa ideia da gente transformar isso em algo que fosse produtivo. Então, como é que acontece com o projeto Recicle? Essas clientes doam a roupa delas em bom estado, a gente faz uma triagem. O que não usa para o Recicle, nós doamos para as instituições aqui da nossa cidade. Nurex, Gota de Leite, Nacac, Casa da Esperança, Casa de Estar, elas passam lá recolhendo essas roupas que não foram utilizadas para o Recicle. O nosso slogan, né, a gente usa muito bem aquilo que você não usa mais. Então, aquilo que fica durante 4 dias, que vai ser agora quarta, quinta, sexta e sábado, do dia 10 ao dia 13, das 10 às 19 horas, lá na Rua Paraguai 155, a gente transforma a nossa loja em roupa usada. Preços simbólicos e o nome da cliente é através de um código. Metade do que vende dessa roupa, nós doamos para projetos sociais que vão estar, entre os projetos que a gente apoia, 3 vão estar se apresentando amanhã. E a outra metade fica de crédito para essa cliente que doou comprar em roupa nova na próxima coleção. Quando sobra, no sábado, quando acaba o projeto, os brechós da nossa cidade, alguns brechós, eles vêm até a nossa loja e compram as roupas que seriam doadas, né, para as instituições. Eles compram pela metade do preço, os brechós. O que sobra, nós separamos aquilo que é muito bom para a próxima edição. E o resto nós fazemos lotes e de novo passam as instituições para buscar e elas vendem muito bem, que são roupas em ótimo estado. Isso a gente realiza em média, nesses 4 dias, a gente movimenta cerca de mais de 1.000 peças e é muito interessante porque quem compra ganha. Todo projeto ganha porque compra roupa boa com preço bom, quem doa preço também simbólico. Ganha. Quem doa também ganha. Os brechós da nossa cidade ganham porque compram roupa com qualidade. As instituições da nossa cidade ganham, mas quem ganha mais é os vínculos que se formam entre as voluntárias. As oportunidades que a gente dá para pessoas que estão começando seus negócios, de estarem ali promovendo a sua microempresa naquele ambiente que circula muita gente, então a geleia, o quiche, é um propósito assim que ele vai muito além do comprar e vender roupa, aí, né? Já engorda um pouquinho, já doa, né? Engorda um pouquinho, já doa. Não, você falou sempre no feminino, Marina. Tem só roupa de mulher ou tem roupa masculina também? É só roupa de mulher, porque é o meu negócio, né? Mas um grande anelo nosso, agora a partir dos 10 anos, porque ele é um projeto que ele é pautado na base da sustentabilidade, né? Ele é ambiental, porque ele prolonga o tempo de vida da roupa. Ele é social, porque ele promove projetos sociais. Ele é econômico, porque ele movimenta
a minha loja e o guarda-roupa da cliente que estava parado. E agora, recentemente, ele ganhou mais um pilar, ele é cultural. Porque a missão do Recicle é apoiar projetos culturais. Por que seria da gente sem a cultura, né? Sem o deleite de uma bela música, de uma bela peça teatral, de uma bela dança, de um belo quadro, um teatro, um filme. Então, a nossa missão é apoiar projetos sociais voltados à cultura. Então, agora, como ele tem a base bem firme, né, de 4 pilares, nosso maior anelo, a partir dos 10 anos, é que ele se transforme numa tecnologia social, que ele possa ser para o ramo da moda masculina, do brinquedo, da decoração, da roupa de criança, porque ele pode ser aplicado em qualquer segmento. E ele também é uma ótima ferramenta pós-pandemia, porque ele movimenta os nossos negócios, ele movimenta as nossas clientes, ele movimenta aquilo que está parado, né? Então eu vejo que é algo assim que a gente vai trabalhar muito para que ele possa ser conhecido por mais pessoas e mais pessoas possam se beneficiar do resultado do Recicle. A Juliana é a presidente advogada, presidente da Comissão de Moda da OAB Santos. Juliana, você conhece alguma outra ideia tão boa assim no ramo da moda quanto essa do Recicle da Marina Menezes? Olha, Paulo, boa tarde. É excelente a ideia, boa tarde. Né? Não é à toa que eu estou aqui do lado dela. Quando eu conheci a ideia dela, eu fiquei apaixonada. Foi um projeto que eu sempre tive a honra e uma alegria de apoiar, porque ele realmente engloba todos os pilares da moda sustentável, né? O empresarial, o social, o ambiental, e agora ela acrescentou, ela ainda foi ousada, colocou o cultural. Eu brinquei com ela hoje de manhã, porque realmente é uma ideia, e assim, todos os comércios podem aproveitar essa ideia, porque a gente teve a pandemia, e a pandemia foi uma questão que colocou luz nessa questão ambiental. A gente viu que a Unesco acabou de declarar que o meio ambiente ele é um direito, né, do cidadão, um meio ambiente saudável. Então essas atitudes vêm a reforçar esse projeto da Marina, de a gente conquistar um meio ambiente saudável, né? E tem outras ideias, a ideia da OAB, além de apoiar o projeto na Marina, porque uma boa ideia ela deve ser imitada, não é? Sim, a ideia é a gente levar esse projeto para conhecimento das outras pessoas também. A Marina não fica com ciúme se usarem a ideia? Não, pelo contrário, dela. ela apoia, é o que ela mais quer, transformar isso em uma tecnologia social, né, que as outras pessoas também aproveitem essa ideia para que isso a gente consiga instituir a moda sustentável, a moda consciente, a economia circular, com a ajuda social. O direito da moda, ele visa isso, né? É uma questão que eu gosto muito de falar, de moda sustentável, porque a gente sabe que a indústria da moda, ela é uma indústria extremamente poluidora, ela impacta o meio ambiente, ela impacta a questão de trabalho escravo. Então, são atitudes positivas como essa, e você veja, uma empresária de uma cidade, a gente chama, né, ela começou ali no local de trabalho dela, né? Então, a gente pode pensar no empresário pequeno para fazer a sua atividade crescer e impactar quem está ao lado dele. Então é uma coisa que pode realmente, que deu muito certo, está comemorando os 10 anos, mas que pode ser levado sim bem adiante. Marina, a Juliana falou de empresas com acusações de trabalho escravo. A espanhola Zara, por exemplo, teve essa acusação. Tem alguns fabricantes de sapatos, alguns fabricantes de bolsas, né? De criação inadequada, até de répteis, né? De jacaré para tirar o couro depois. A tua ideia vai na direção oposta dessa, né? Tudo isso aí está na contramão, não está, Marina? Isso, justamente, mas é o que a gente precisa fazer, né? O mundo chegou até aqui por causa dessas atitudes. Então eu vejo que essa alavanca de reversão que a gente tem que realizar, de mudar a forma de encarar as coisas, é fundamental, né? E aí quando você falou se eu não fico com ciúmes, né? Eu vejo que, na verdade, é isso que está faltando, né? A gente poder mais desprendimento, juntar. Né? Eu gosto muito de uma imagem que é assim, essa transformação do mundo que começa a partir da gente mesmo, que a gente fala muito, que a gente teoricamente expõe muito, né? Ela precisa ser efetivada de forma real e concreta. Então a imagem que eu faço é assim, eu estou fazendo a minha parte, tentando tirar um pouquinho dessa situação que a nossa sociedade vive com esse meu projeto.
Mas se a gente tivesse uma imagem de uma viga no meio de uma estrada, eu sozinha não vou conseguir tirar a viga. Então, se a gente chamar mais empresários, mais pessoas que queiram colocar um pouco do seu esforço, um pouco da sua energia para tirar essa viga, a gente tira, né? A gente consegue com o conjunto. Então, eu vejo que isso é algo que dá trabalho, viu, Paulo? Se você for chegar na loja amanhã, você vai ver que a gente sobe todas as roupas e a gente transforma a nossa loja tudo em roupa usada. Dá muito trabalho porque todas as roupas são triadas. Porque se a minha cliente, ela confiou em deixar a roupa dela comigo, tudo tem que passar pela nossa mão, para ver se realmente serve ou não serve. Então, todo o cuidado que chega da roupa doada, o cuidado que a gente tem da triagem, depois de arrumar a loja, dá trabalho. Mas o que a gente consegue fazer no mundo que não seja por meio do trabalho? Né? Do trabalho, mas do trabalho com amor. Aí fica mais leve. Então, eu vejo que todo mundo que está envolvido no projeto Recicle tem essa característica que faz ele ficar mais leve. É a dedicação, é o amor, é o carinho. E quando a gente tem essas oportunidades de estar falando dele no seu programa, de ter a Juliana, né, que tem esse carinho especial, porque vê que é uma coisa que realmente pode impactar na vida de outras pessoas, não só no ramo do empresariado, mas no ramo da cultura, do social, do ambiental, a gente tem que falar. Né? E eu estou totalmente à disposição para quem quiser conhecer o nosso projeto, de estar explicando, de estar trazendo até de uma forma tutorial como ele é feito, porque o nosso maior anelo a partir dos 10 anos é mostrar que ele funciona, que ele é possível de ser realizado e que ele dá resultado. O número de peças por ano vem crescendo? Muito, muito. A doação... A doação... É porque, Juliana, ela falou assim, se eu posso colaborar um pouquinho, mas eu acho que ela está colaborando muitinho, né? Muitinho, não é pouquinho, é muitinho, exatamente, né? por isso 1000 que peças, né? É bastante. Eu acho que o grande diferencial da Marina é que ela traz a questão do sustentável, não como paralisar a economia, né? Você pensa que sustentável, você fala, devo parar de comprar? Não, você vai continuar movimentando a economia, mas de uma maneira diferente. A gente vai movimentar a economia com o que a gente já tem no mundo, que é a grande ideia da parte ambiental. Você já utilizar, você já aproveitar o que já existe no mundo pronto, para você poder continuar consumindo. Esse é o grande lance do consumo consciente. Bom, a gente está no final do nosso tempo. Quando é? Agora em agosto, né? Isso, amanhã? Amanhã, no dia 9, na Marquês do Herval, 33, a gente vai estar com Recicle Cultural a partir das 16h30. Marquês do Herval é no centro de Santos, aqui né? no armazém, aqui perto do Valongo. É um lugar de eventos muito gostoso e todo mundo está convidado. Os convites estão à venda lá na loja, é só fazer um Pix, pega na entrada, não tem problema nenhum. E nos dias 10, 11, 12 e 13 de agosto, das 10 às 19, lá na Paraguai, 155, a gente espera vocês com roupas ótimas. No Gonzaga, em Santos. Isso. Juliana, Marina, foi um prazer receber vocês, parabéns pela ideia, sucesso. A gente espera que vocês venham aqui próximas vezes com o projeto ainda maior, o Recicle. Obrigada, Paulo. Chegamos ao final do Opinião 2.0, agradecendo a presença da Denise Covas, organizadora do Santos Jazz Festival, também da Cláudia Socup, engenheira agrônoma, que falou sobre as podas, sobre a floresta urbana, da Marina Menezes e da Juliana Cassimiro, que falaram sobre o projeto Recicle, Moda Sustentável, agradecendo a equipe técnica de jornalismo do Sistema Costa Norte e agradecendo a você que acompanhou a gente em mais essa edição. Até amanhã, nesse mesmo horário de 12h45, na hora do almoço, um pouquinho depois da meia-noite, hoje um pouquinho mais tarde, por conta do Roda Viva, à noite, e uma ótima semana para você que você merece.